A casa caiu, né? Roubo confirmado, de acordo com o que o próprio Verratti falou após a partida no Beira-Rio. Vasco foi roubado. E se de fato esse roubo aconteceu, amigo, foi cravado, agora não tem mais como negar. As imagens não mentem e aqui nesse Boa Noite Gigante eu vou trazer a você as imagens exclusivas do jogo de Vasco da Gama e Internacional no Beira-Rio, onde mostra a atitude vergonhosa do senhor Flávio Rodrigues de Souza. Além disso, falar também neste Boa Noite Gigante sobre o retorno de Matheus Vital, que se manifestou nessa tarde de hoje sobre a possibilidade de voltar a vestir a camisa do nosso Vascão. Além disso, tem também chegada do elenco em Maceió para a partida contra o CSA amanhã pela Copa do Brasil. Além dessas, muitas outras informações e novidades neste Boa Noite Gigante que chega para você bastante agitado, bastante empolgante de fato, com as últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí, amigo vascaíno que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, conto muito aí com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, porque o Vasco embarcou há poucas horas atrás em solo, né, alagoano. O elenco Cruz Maltino treinou pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa. Após o treino, pegou um voo em direção a Maceió, Alagoas, e chegou inclusive agora há pouco não apenas em solo alagoano, mas também no hotel Ritz Lagoa da Anta, hotel em que o elenco Cruz Maltino ficará hospedado durante estes próximos dias. Como tá aparecendo aí nas imagens a vocês, nesse momento importante, muitos torcedores vascaínos estiveram presentes no hotel para receber o elenco Cruz Maltino. Um jogo que será muito importante, volto a repetir, né, amigo vascaíno, jogo de oitavas final da Copa do Brasil. A torcida do Vasco da Gama marcará a presença amanhã nesse jogo tão decisivo contra a equipe do CSA e é um lugar aí espetacular que o elenco Cruz Maltino inclusive ficará hospedado, um dos melhores hotéis da região. Para trazer um pouquinho mais de como foi, né, esse momento, se liga aí só nas imagens divulgadas agora há pouco nas redes sociais da chegada do elenco Cruz Maltino na recepção do hotel e o abraço dado pelo torcedor vascaíno a todo o grupo de jogadores. Se liga só. Meu Deus do céu! Deixa o Benê tirar foto com a gente Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né, realmente um momento bem legal da festa da torcida Cruz Maltina recebendo o elenco vascaíno. Tá animado para amanhã? Amanhã vai dar Vasco, amigo torcedor. Tem que dar, né? Amanhã o vascaíno off-Rio, o vascaíno de Alagoas merece mais do que nunca um abraço do torcedor vascaíno com a vitória, né? O vascaíno off-Rio, e é algo que eu sempre costumo falar aqui no canal,
é infelizmente um torcedor que sofre muito. Que o Vasco é uma equipe que tem sérias dificuldades de conseguir vencer os seus adversários jogando longe de São Januário. Então a gente espera que amanhã, contra o CSA, longe de São Januário, longe do Rio de Janeiro, o torcedor vascaíno que vai acompanhar essa partida no estádio Rei Pelé possa ser aí bem recebido com uma grande vitória por parte do nosso Cruz Maltino. Show? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, prosseguir aqui com o vídeo, trazer mais informações, né, sobre o nosso Vascão nessa noite de terça-feira. Quero começar aqui primeiramente com vocês esse Boa Noite Gigante, após trazer as primeiras informações, com uma notícia confirmada agora na parte da tarde, com relação ao zagueiro Lincoln. Lincoln, cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, jogador de 20 anos de idade, capitão inclusive, né, da base do Vasco, do sub-20 do nosso Vascão, ou melhor, ex-capitão. Foi hoje, pela parte da tarde, anunciado pelo Voltaço, pelo Volta Redonda, que disputa hoje a Série B do Brasileirão. Volta Redonda tem por objetivo hoje reforçar o seu elenco para tentar se manter, né, no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e vem buscando algumas contratações. Entrou em contato recentemente com o Vasco da Gama para buscar no Vasco reforços para a disputa da Série B e conseguiu aí a contratação do zagueiro Lincoln. O objetivo do Volta Redonda era a contratação também do lateral direito Paulinho, chegou até, né, a realizar exames médicos, a treinar junto com o grupo do Volta Redonda, mas o Vasco cancelou essa saída e o Paulinho, inclusive, né, chegou hoje também com a delegação em Maceió, Alagoas, foi relacionado para esse jogo contra o CSA e também contra o jogo contra, perdão, o Mirassol no final de semana. Então o Paulinho não foi, mas o Lincoln foi anunciado, chega a Volta Redonda com um contrato de empréstimo válido até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Lincoln, que é natural de Itaboraí e possui uma vitoriosa trajetória aí na base Cruz Maltina, com muitas conquistas, né? Eu, Lucas, e creio que também que todo torcedor vascaíno, nós desejamos toda a sorte do mundo ao zagueiro Lincoln. E falando aqui em cria, falando em jogador revelado na base do Vasco, tivemos aí nestas últimas horas o Matheus Vital. Você lembra dele, do Matheus Vital? Matheus Vital é um jogador de 27 anos de idade, como o tempo passa rápido, né? Vital já tem 27 anos, parece que foi ontem que o Matheus Vital apareceu no futebol profissional do Vasco da Gama. Eu lembro até hoje do Matheus Vital, principalmente naquela campanha do Vasco, né? Há 8 anos atrás, quando o Vasco, ele, em 2017, conseguiu uma vaga na pré-Libertadores com o técnico Zé Ricardo, e os grandes nomes ali daquele time era Douglas Luiz, como volante, né, segundo volante, Matheus Vital, que entrava em alguns jogos, não era titular absoluto, tinha o Nenê, tinha o Jean. Caraca, o Matheus Vital era uma das grandes estrelas, né? Como passa rápido de fato. O Matheus Vital já tem 27 anos, já rodou por vários clubes, e o seu clube atual é o Xangai Por, clube do futebol chinês. Ele assinou um contrato com esse clube até o final do ano que vem. Matheus Vital é um jogador que passou por muitos clubes, inclusive, depois do Vasco ali em 2017, ele chega ao Corinthians em 2018, onde foi vendido, inclusive, pelo Vasco da Gama. Aí passa por Panathinaikos da Grécia, Cruzeiro nas últimas 2 temporadas, 23, 24, e foi vendido agora recentemente por um valor bem baixo, algo em torno aí de 2 milhões de reais, ao Xangai Port do futebol chinês. Ele hoje, inclusive, é o camisa 10 desse clube. Tem 24 partidas na temporada de 2025, 2 gols marcados e 6 assistências. O Matheus Vital, ele tem nesse momento a sua melhor média, assim, em participações em gols de toda a sua carreira. Ou seja, o Matheus Vital parece que no futebol chinês se encontrou, né? E recentemente, o Matheus Vital participou do programa Tupi na Redcast, da Rádio Tupi. E ele falou um pouco sobre a situação atual do Vasco, falou um pouco sobre o atual presidente Pedrinho, mas também falou sobre a questão de um retorno ao Vasco da Gama, principalmente a possibilidade dele em vestir a camisa do nosso Cruz Maltino novamente. E aí, o que será que Matheus Vital falou? Eu trago agora, nesse Boa Noite Gigante, as palavras do cria da base Cruz Maltina para vocês sobre um futuro de retorno ao nosso Vascão. Se liga só. Cara, sem dúvida nenhuma, o meu primeiro pensamento sempre vai ser o Vasco. Com certeza, porque como eu falei, volto a repetir, minha família toda vascaína, eu vascaíno,
Fui criado no Vasco e tenho identificação com o clube, sem dúvida nenhuma, vai ser o meu primeiro pensamento. Mas eu tenho que pensar na minha profissão, num todo. Imagina eu querendo voltar para o Vasco e talvez o Vasco não me querendo na altura. Também não posso fechar, eu sou profissional, não posso fechar as portas de nenhum clube, até porque é minha profissão. Mas com certeza, sem pensar duas vezes, seria o meu primeiro pensamento. Voltar para o Vasco, lógico, e volto a dizer, se eu tivesse essa oportunidade de poder vestir a camisa do Vasco novamente, eu ficaria muito contente. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essa é a situação atual. Fica a pergunta: vale a pena o Vasco investir num retorno do Matheus Vital? Coloque aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E partindo aqui para o terceiro e último bloco, né, deste Boa Noite Gigante, quero falar com vocês sobre uma das questões que mais movimentou os bastidores da Colina Histórica nestes últimos dias, que é a questão envolvendo, né, amigo torcedor, arbitragem, né? O que fez a arbitragem recentemente é de fato um absurdo, um grande descaso, algo completamente revoltante. Uma atitude vergonhosa por parte do senhor Flávio Rodrigues de Souza neste último domingo ao simplesmente expulsar o goleiro Léo Jardim aos 38 minutos do segundo tempo, dando ao goleiro Cruz Maltino o segundo cartão amarelo após o mesmo pedir atendimento médico alegando dor na região da costela. Foi negado um atendimento. Ontem, o Vasco divulgou uma nota confirmando hematomas musculares profundos e uma contusão por trauma na bacia do goleiro Léo Jardim, identificadas tudo isso, né, em exames de imagem que foram divulgados aí para todos verem. Então, é uma situação, amigo, vergonhosa. Só que, na minha opinião, mais vergonhoso do que por si só, a atitude do senhor Flávio Rodrigues de Souza é a postura da CBF. Por quê? Tivemos ontem um posicionamento do presidente da comissão de arbitragem, Rodrigo Sinta. E a postura dele é uma postura tão arrogante, tão vexatória, ou talvez, volto a repetir, pior do que a postura do Flávio Rodrigues de Souza. Porque o senhor Rodrigo Sinta, ele faz questão de defender a atuação do Flávio Rodrigues no Beira-Rio. Ele faz questão de ir a favor de algo que é completamente desfavorável. E para trazer melhor o que eu estou te dizendo, se liga aí só nas palavras do presidente da comissão de arbitragem. Gente, esse rapaz que vai acabar de falar para vocês é o presidente, ou seja, ele é o responsável pela arbitragem do futebol brasileiro. E aí a gente já começa a entender por que as coisas no Brasil não conseguem andar. Se liga só. Não, eu não vejo, eu não tenho como analisar laudos médicos. Eu não sou médico e nem o árbitro é médico. O médico estava do lado do jogador. Quem tinha que analisar era o médico, que estava ao lado do jogador durante todo este período. Ele poderia atendê-lo, inclusive. E o árbitro recomendou atendimento, perguntou se ele queria. Ele não quis, faz parte. Eu não sei se estratégia, não sei se tática, o que quer que seja, eu não estou aqui para julgar. O árbitro só está ali para cumprir as regras do jogo segundo os elementos que ele tem. E o elemento que ele tinha naquele momento foram aqueles. Ele foi, ele perguntou, ele buscou. A partir daí, o médico que está do lado do jogador durante aquele período todo é que tem plenas condições de chamar e de atender, uma vez que o jogador ele pede. Se não pedir, o árbitro não pode obrigar o jogador a ser atendido. E esse assunto médico, ele não, assim, eu não tenho como avançar. A única coisa que eu posso te dizer é que o árbitro cumpriu 100% dos procedimentos e tentou a todo instante evitar a perda de tempo, inclusive excedendo nas tentativas e preventiva, com seu árbitro assistente vindo até o jogador para perguntar também se ele precisava de apoio enquanto o árbitro estava atento com a questão da substituição. E somente depois, quando o jogador sentou ao solo, que foi percebido que o próprio membro da equipe técnica solicitou para que ele sentasse, aí ele teve aquela perda de tempo exagerada. O árbitro voltou, recomendou que ele levantasse, ele não se levantou. Então o árbitro cumpriu as regras do jogo. Nós não podemos polemizar esse tipo de situação, gente. O futebol espera muito mais da gente. O futebol espera um jogo, o torcedor vai para assistir o jogo.
Todos nós queremos futebol. Então não é a CBF, não é o árbitro, é a FIFA. E a FIFA é a detentora dos direitos do futebol no mundo. E nós estamos aqui para fazer cumprir. Por mais que, infelizmente, às vezes não saia contente, mas nós temos que fazer isso. Alguém tem que fazer isso tudo acontecer. E o árbitro, a gente já sabe que ele não é o herói nunca, mas ele tem que estar ali para fazer acontecer. Até porque se ele não cumprir as regras, quem será punido e quem será advertido, pelo menos será ele. Amigo vascaíno, mas acaso uma hora cai, né? Rodrigo Sinta, ele foi questionado sobre o laudo, ele não admitiu o erro. Eu quero ver quantos goleiros serão expulsos dessa forma. Ele ainda tem a audácia de dizer que não tem como analisar laudo porque não é médico, então é vergonhoso. Só que, amigo vascaíno, uma palavra do senhor Rodrigo Sinta cai por terra. Porque o Rodrigo Sinta, ele tem a audácia de dizer que o Léo Jardim, ele poderia ter sido atendido pelo médico, mas ele recusou o atendimento. Foram as palavras colocadas no vídeo pelo presidente Rodrigo Sinta. Mas aí, meu amigo, volta a repetir, tudo cai por terra, porque o jornalista Lucas Pedrosa, ele teve acesso exclusivo a um vídeo que mostra que o fisioterapeuta do Vasco, Eduardo Calçada, que seria o responsável por atender o goleiro Léo Jardim antes do juiz Flávio Rodrigues de Oliveira o expulsar, não foi autorizado a entrar em campo durante o procedimento de substituições, contrariando a súmula do árbitro e também contrariando as palavras do presidente da comissão de arbitragem da CBF. Após toda a polêmica que está aparecendo aí na imagem a vocês envolvendo a expulsão do goleiro Léo Jardim, o Vasco, ele, além de ter divulgado esse exame de imagem comprovando a lesão na bacia do goleiro, também divulga as imagens onde mostra que Eduardo Calçada, fisioterapeuta do clube, caminha em direção ao goleiro e quando vai prestar atendimento, o Bandeira faz um sinal pedindo para o profissional esperar o procedimento de situações. Ou seja, antes das substituições, o Léo Jardim já estava com dor, o Bandeira não permite a entrada do fisioterapeuta. Quando o Léo Jardim, quando o procedimento de substituições acaba, o Léo Jardim continua pedindo a entrada do fisioterapeuta e o senhor Flávio Rodrigues de Souza manda ele levantar. A pergunta é por que ele faria cera? Gente, as substituições já tinham acontecido. O problema do Vasco, que era substituir, já tinha sido resolvido. Ele cai por dores. Por dores. E o senhor Flávio Rodrigues de Souza não o permite entrar em campo. E assim, o que mais me revolta é a postura, né? Ele apontando o dedo na cara, levanta. Que postura é essa de um árbitro? Então assim, amigo, é realmente vergonhoso. Contra fatos, ao meu ver, não há argumentos. Então cai por terra toda a postura da CBF, da comissão de arbitragem da CBF, do senhor Flávio Rodrigues de Souza, e fica ainda mais feio de fato o que está acontecendo. Bom, amigo, deixa aí, é claro, a sua opinião, né, nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Deixa aí nos comentários, né, o que você, amigo vascaíno, achou com relação a tudo que aconteceu. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.